E aí, fiel, tudo bem com vocês? Mais um vídeo para o canal, e no vídeo de hoje é um vídeo diferente. Eu vou fazer um bate-papo com vocês, vou falar de todas as informações que tem do Corinthians, notícias, chegada de reforços, o jogo contra o Fortaleza e o jogo da 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, que é contra o Atlético Mineiro. Então, eu vou englobar todos esses assuntos e vou passar a melhor informação para vocês. Falando um pouco do jogo contra o Fortaleza, Corinthians jogou muito mal. O Fortaleza amassou o Corinthians no primeiro tempo. Amassou o Corinthians no primeiro tempo. O Corinthians não se encontrava. Segundo tempo também o Fortaleza conseguiu ser melhor que o Corinthians. Então, para mim, foi uma partida desastrosa do Corinthians, né? O técnico Silvinho vinha de 6 rodadas sem perder. Aí vocês vão falar, nossa, a torcida do Corinthians perdeu um jogo, já tá chateada. Mas era 6 jogos sem perder, 4 empates e 2 vitórias. As 2 vitórias contra o Sport e contra o América Mineiro. Então, o parâmetro não é tão grande e o time, nesses 6 jogos invicto, não vinha desfrutando do seu melhor futebol. E contra o Fortaleza não foi diferente, o Corinthians foi mal de novo. O técnico Silvinho vem insistindo com o Vitinho e não tá dando certo. O Vitinho não consegue render com a camisa do Corinthians, já teve sequências de jogos e não conseguiu render. O técnico Silvinho vem insistindo com o Matheus Vital também na esquerda, que não consegue render. Mas o Fábio Santos também não ajuda o Matheus Vital, hein? Fábio Santos não ajuda o Matheus Vital. O Fábio Santos não vai para frente fazer uma tabela com o Matheus Vital, como o Mosquito faz na direita com o Fagner. O Fábio Santos não consegue avançar a linha para poder fazer um cruzamento. E se faz, é um cruzamento horrível. Só acertou aí nos últimos jogos, que foi o gol, que foi a cabeçada do Luan, que o João fez o gol. Mas é de 1 em 1 milhão, né, que o Fábio Santos consegue acertar esses cruzamentos. Então, o técnico Silvinho, e toda vez que ele vai substituir o técnico Silvinho, ele sempre coloca o Rony. Ele vai morrer com o Rony. Ele vai morrer no Corinthians com o Rony. E todo técnico tem isso, né? Todo técnico tem um cara que ele se apega, que ele isso e tudo. E o Rony, toda vez que entra, não mostra nada. O Rony também vem sempre sendo utilizado em campo e também não está tendo a evolução que a torcida corintiana espera, né? Então esse jogo contra o Fortaleza é o jogo para ser esquecido. O próximo jogo é contra o fortíssimo Atlético Mineiro, que joga hoje às 7 horas pela Libertadores, e o Corinthians vai descansar a semana inteira. Espero que tenha alguma evolução contra o Atlético Mineiro. O jogo é no sábado, às 8h30, se eu não me engano. Já falei, contra o Atlético Mineiro. Atlético Mineiro, eu acho que vai vir com o time reserva, porque joga hoje, na terça-feira, contra o Boca Juniors. E então eu acho, na minha opinião, que o Cuca não vai colocar o time titular contra o Corinthians no sábado. Mas os reservas do Atlético Mineiro é fantástico, né? O Atlético Mineiro aí tem um elenco maravilhoso e os reservas também vai dar trabalho pro Corinthians. Vou falar um pouco sobre um jogador chamado Luan. Já faz 2 jogos que o Luan entrou em campo no segundo tempo e o Luan tá numa tiriça desgranhenta, gente. Eu não aguento. Eu era o maior defensor do Luan. Eu queria o Luan no Corinthians. Eu acreditei no Luan do Corinthians. A melhor fase do Luan foi no esquema do Mancini com 3-5-2. Isso foi a melhor fase do Luan. Chegou o Silvinho, mudou tudo. E o Luan não consegue render com a camisa do Corinthians, como já faz um ano e meio, 2 anos, que ele não consegue render mais com a camisa do Corinthians, né? Então, isso me incomodou. Luan entrou em outra rotação, Luan entrou caminhando, Luan entrou dando aqueles trotezinho, o time correndo, e o Luan dando aqueles trotezinho, o Luan sem vontade.
Então, Luan, é o seguinte, você foi lá no Benja, você foi lá, explanou que não tinha oportunidades. Silvinho chegou, deu oportunidades para você e até agora você não mostrou vontade em jogar com a camisa do Corinthians. Outro jogador também que eu vi que não tá dando certo é o Marquinhos também. O Marquinhos chegou, não vi nada de útil. Veio do esporte. A torcida corintiana tá tão carente de contratação, né? Que esse ano vem sendo escasso. Então, qualquer jogador que vem, a torcida do corintiano se ilude achando que é isso. O Marquinhos sempre foi isso, gente. Nunca foi um jogador, além de bom, né? Nunca foi. Ele sempre foi isso. Outro jogador que tá me irritando também profundamente é o Fábio Santos. Fábio Santos também não consegue, como eu falei, ir lá na frente, fazer um cruzamento bom. O Fábio Santos não consegue fazer uma tabela com o Matheus Vital. O lado esquerdo do Corinthians está nulo porque não adianta, não tem jogada pelo lado esquerdo. A jogada é concentrada e já está manjada só pelo lado direito, que é o lado do Mosquito. O meio-campo pega a bola, Mosquito. Os zagueiros pega a bola, Mosquito. Você vê, o Gil, no último jogo contra o Fortaleza, deu um lançamento primoroso lá pro Mosquito. O Mosquito se enrolou lá, não sabia se chutava, se cruzava. Ele foi cruzar pro Jô e fez a jogada errada. Então, essa jogada já tá manjada e sempre o Mosquito já tá dando até raiva. É que o Mosquito é isso, vai pegar a bola, vai correr, vai cortar de cabeça baixa, que ele às vezes não levanta a cabeça. Então é isso. Outro ponto, outro adendo que eu queria falar é que o Silvinho prende muito o Fagner nessa linha de 4. Uma jogada que o Fagner foi lá para frente, você viu que ele driblou 3, 4 e deu a bola para o Matheus Vital, na finalização do Matheus Vital, que o goleiro do Fortaleza fez boa defesa. Então, o Fagner deu um recado pro Silvinho, tipo, ó, Silvinho, eu preciso ir lá para frente. O meu futebol sempre foi assim, de lá para frente, porque o Silvinho, na minha opinião, tá segurando muito o Fagner para ele fazer essa barreira da linha de 4. Que ele chegou no Corinthians falando que ele era especialista na linha de 4. Então, desde que o Silvinho chegou no Corinthians, o Fagner não tá rendendo tanto com a camisa do Corinthians, porque ele segura muito o Fagner nessa linha de 4, certo? Falar um pouco... Agora a gente vai falar um pouco de coisa boa. Foi coisa ruim aí contra o Fortaleza. A gente só ouviu falar das coisas ruins do Corinthians. Agora vamos falar um pouco de coisa boa. Renato Augusto. Renato Augusto é o seguinte. Se você acertar com o Corinthians, você já era adorado pela torcida do Corinthians. Você vira ídolo top. Ou por que eu tô falando isso aí? O Renato Augusto é cria do Flamengo. O Flamengo quer o Renato Augusto porque saiu o Gerson de lá. Então, o Renato Augusto, pelas informações do GE, o Renato Augusto, final de semana, estava procurando apartamento aqui em São Paulo. Então, Renato Augusto, se você acertar com o Corinthians, a torcida do Corinthians vai te chamar de um jeito, porque o Flamengo quer você. Se fosse outros jogadores, ia para o Flamengo, que o Flamengo é mais estruturado. Hoje, né? Flamengo, não vamos ser hipócrita, né, gente? O Flamengo já está em outro patamar, né? O Flamengo tem um time bom. Agora contratou o Renato Gaúcho, que é um técnico bom também. Então, qual que era a lógica? Renato Augusto é cria de lá, ele ia para o Flamengo. E se você acertar com o Corinthians, Renato Augusto, vai ser uma coisa maravilhosa. E vai dar um alerta pro Paulinho. Porque o Paulinho falou que ia voltar. O Paulinho jurou amor pelo Corinthians e até agora, nada. Então, Paulinho tá se desgastando aí com a torcida da questão de ídolo. Por quê? Porque no momento ruim do Corinthians, ele não quer ajudar o Corinthians.
Eu sei, pela família dele tem que aceitar, ele tem que conversar com a família. Na minha opinião, se eu fosse jogador, eu pensava duas vezes em vir pro Corinthians, porque é assim, um jogo o Paulinho vai bem, o Paulinho é o melhor volante, Renato Augusto é o melhor volante. Se 4, 5 jogos, esses dois, se chegarem no Corinthians e não for bem, a torcida já fala em matar, a torcida organizada já fala em matar, já fala que vai pegar e vai na rede social xingar mãe, xingar pai, xingar filho. Então a gente sabe como é a torcida de clubes em geral, né? Então, eu acho que é isso que o Paulinho tá pensando. Eu acho que é isso que o Paulinho ainda tá no entrave na cabeça dele de acertar com o Corinthians ou qualquer outro time. Mas o desgaste vai ser nítido. Se o Paulinho não vir pro Corinthians e falar não, e ser apresentado, que eu vi uma matéria aí na internet, que o Filipão quer ele lá no Grêmio. Aí eu vou dar um exemplo. Se o Paulinho for lá pro Grêmio, vai se desgastar com a torcida do Corinthians, porque o Corinthians quer ele e ele até agora não se posicionou, ao contrário do Renato Augusto, que tá querendo uma liberação lá da China para poder acertar com o Corinthians. Tô sabendo também que já tá tudo encaminhado, como eu falei, no GE passou que ele veio fim de semana aqui em São Paulo procurar casa. Então a gente quer e crê que pode ser a primeira contratação do Corinthians para o final aí do Campeonato Brasileiro. Final não, né? A metade do Campeonato Brasileiro. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Ative o sininho para receber todas as notificações de vídeo, para não perder vídeo nenhum. Deixe um like, que é muito importante para o YouTube recomendar os vídeos para outras pessoas. Deixe os comentários aqui embaixo sobre a partida contra o Fortaleza, que eu falei, sobre a próxima partida contra o Atlético Mineiro, sobre essas contratações, essas possíveis contratações de Renato Augusto e Paulinho. Eu quero o seu comentário aqui embaixo para falar de todos esses assuntos, tá bom? Então, fiquem com Deus, até a próxima. Nós.